Então, a primeira coisa é, teoria do Big Bang. Big Bang, não vai falar Big Bang porque Big Bang é um relógio. Então é a grande explosão. A galera fala que em física ainda dá para você ouvir o ruído de fundo dessa explosão. E aí já começa a loucura, né? Eles falam que o quê? Que sempre que você olha para o espaço, você olha para o passado. Porque todas as estrelas que estão ali, muitas delas não existiam, não existem mais. Só está vindo o quê? O rastro de luz até nós. E do mesmo jeito vem um som. E eles falam que esse som é o quê? É o som da explosão que aconteceu. Volto a dizer, doideira. E outra coisa, é uma teoria. Teoria, o que significa a palavra teoria? Provável. Se a gente vai colocar uma frase, a gente poderia falar assim, tudo leva a crer que aconteceu desse jeito. Eu prefiro pensar assim, Deus deu um peteleco e surgiu. Muito mais fácil, muito menos coisa para a cabeça. E fora que o quê? Quando você estuda astronomia, você percebe que o quê? Essa história de Homo sapiens, sapiens, que a gente não sei o quê, a gente não é nada. O nível, a escala da astronomia, tanto em espaço quanto em tempo, é uma coisa que a capacidade humana não consegue atingir. A galera fala, por exemplo, que o universo tem 13 bilhões de anos. A estimativa é que aconteceu isso aqui há 13 bilhões de anos. Mingos, o que você fez quinta-feira passada? O que você comeu segunda-feira na janta? É fogo, a gente não tem nem noção de 3 dias atrás, vai saber o que é 13 bilhões de anos. A gente não tem capacidade intelectual para abranger uma margem tão grande de tempo. E aí a galera, teve um cara lá, quem que é o astrofísico mais famoso atual? Fizeram até um filme. Não, fizeram até um filme dele que concorreu ao Oscar. Esse aí, é o Heitor Tico, moderno. Sim. É físico, astrofísico, vai, ele é físico, vai. Tá, mas tudo bem, seja, esse cara aí, na minha época, um cara similar a ele foi um cara que inventou um seriado que tornou a astronomia muito mais atraente, porque ele usou tecnologia para o quê? Para tornar bonito o documentário. Eles estão fazendo uma refilmagem agora, que se chama Cosmos. O cara chamava Carl Sagan. Esse Cosmos ele era fragmentado em pedacinhos e passava no Fantástico. E aí todo mundo fica, porque ele transformava essa teoria em visual e com uma tecnologia tipo o quê? George Lucas da vida. Então você tinha um visual que atraía a galera. E esse Carl Sagan, para eliminar esse problema aqui, ele tentou transferir isso daqui para uma escala que a gente conseguisse. Que é o quê? A idade de um ano. Então ele imaginou que o quê? Que o Big Bang fosse 1º de janeiro. E aí, como que foi a evolução das coisas? Então, o que acontece? Ele fala que foi 1º de janeiro, e aí, a primeira coisa, você tem a grande explosão. Tudo fazia parte de uma massa única, e aí tem a grande explosão. E essa grande explosão gera a separação entre energia e matéria. Aí vem o cara que o nosso amigo falou, que é o linguarudo, bigodudo, cabeludo. Quem que é? O Albertinho, o Alberto Einstein, o Albert Einstein vai criar o quê? A lei que rege o universo. Qual que é a fórmula? E igual a mc ao quadrado. Agora, se você isolar o c ao quadrado, você passa o m dividindo energia e matéria. Então ele fala que a constante do universo é formada a partir da divisão ou da junção de energia com matéria. Então, o que vai acontecer? Fala-se que há 13 bilhões de anos você tem essa grande explosão. Pelo amor de Deus, não pense que essa explosão fez essa pum e nós surgimos. Não, demorou um tempo do caramba para começar a surgirem as coisas. Eles falam que o quê? Que nesse primeiro momento você separa energia e matéria e aí começa a doideira. Eles falam que para tudo que você tem na forma de matéria, você tem o similar na forma de energia. E aí vem aquele negócio de quantos planos o universo tem, aí eles falam que o quê? Que em algum lugar do universo, em algum mundo paralelo, vai estar tendo uma aula de física, onde o professor vai estar falando de astronomia com uma coisa dessa na mão, só que é o
quê? Na forma de energia. Pois é, exatamente isso. Que é isso? Exato, que é isso? Então, eles falam que o quê? Que dobrou, tudo era uma coisa só, dobrou na forma de matéria, na forma de energia. E se você juntar tudo, volta a ser tudo uma coisa só. Tá? Essa matéria, quando surgiu, ela estava extremamente pulverizada. Então, tudo que existe no universo estava em micropartículas extremamente pequenas. A menor partícula que o ser humano tem capacidade para fragmentar é o quark. Quark é o quê? Uma fração de elétron. Não estou falando que é o menor tamanho da matéria, mas é o menor tamanho da matéria que o ser humano consegue quebrar. Então a gente pensa assim, tudo que existe no universo estava na forma de quarks espalhados. A ciência foi descoberta. Sim, por isso. É aquele negócio. Uma teoria quando ela surge, geralmente ela vai sendo complementada com novas descobertas. Por aí. E aí você sabe que outra lei de física fala que o quê? Que matéria atrai matéria. Mais ou menos que nem quando você está na praça e vê seu namorado lá do outro lado da praça. Fora essa banda aqui, se vê ele é forte. Mas geralmente o que acontece? Você vai em direção ao seu namorado. Aí vem aquele negócio, até que vira o quê? Uma coisa só, um pelote, Você joga água para tentar separar, toda aquela história lá. Então, matéria atrai matéria. Então o quark se juntou e formou um elétron. O elétron atraiu uma matéria do mesmo tamanho que ele, formando o primeiro átomo, que é o quê? Um elétron e um próton. Quem que é? Hidrogênio. Aí depois um elétron, um próton, um nêutron. Meu pai, o hélio. Depois, o que acontece? Vai se juntando cada vez mais, ou seja, vão surgindo todos os átomos que dão emprego para o Vardet. Que é o que? A tabela periódica. Que sem o Vardet, sem a tabela periódica e sem o Vardet, tranquilo, você se vira melhor, até porque ele mais atrapalha que ajuda. Você vai ter os átomos. Os átomos começam a se juntar, formando as moléculas, as combinações, dando origem a tudo que a gente vê. Mas volta a dizer, isso aqui vai demorando milhões, bilhões de anos. Até que a gente surge o quê? As galáxias. Dentro das galáxias a gente tem o nosso sistema solar. Dentro daquela teoria lá do Carl Sagan, que a gente teria um ano, isso aí a gente já estaria mais ou menos em outubro. Por isso que eu estou falando, pense que a grande maioria do tempo do nosso universo, da existência do nosso universo, era poeirinha por aí. E aí o que acontece? No finalzinho essa poeirinha foi se aglutinando, dando origem ao quê? Mais ou menos 4,5 bilhões de anos, você vai ter a nossa Terra, o nosso sistema solar. Isso, se você colocar, vai dar mais ou menos final de setembro, começo de outubro. Isso, a gente vai ter o quê? O nosso planeta é um pelote de lava. Até ter a consolidação da crosta, até toda essa palhaçada, vai muito mais tempo. E é bem interessante, o ser humano em toda essa palhaçada, sabe quando que ele surge? O Homo sapiens, sapiens, todo poderoso. Dia 31 de dezembro, às 23 horas e 45 minutos. Ou seja, dentro de toda a história da humanidade, a gente surge no final e já está cagando. Já faz o suficiente para acabar com tudo. Então, é mais ou menos por aí. Essa teoria, para você ter uma ideia, como o colega falou, de que uma descoberta vai ajudando a outra, se baseia numa teoria inicial que era da teoria do universo expansão. Não sei se vocês ouviram essa teoria. Essa teoria ela se baseia no seguinte: as estrelas elas têm cores. Vocês já devem ter visto essas cores quando você vê documentário, vê foto. Vocês já viram isso aí, as cores das estrelas indo para o vermelho, amarelo, azul. Você tem essas cores diferenciadas. E a galera fica falando, mas por que tem isso aí? E o mais louco de tudo, isso aí é possível você ver a olho nu. Muito louco. Se um dia vocês tiverem oportunidade, faça essa experiência, que é o quê? Para você conseguir ver esse nível de coloração das estrelas, você tem que estar numa condição ótima de observação de céu. Qual que é? Básico. Quando que você vê estrela? À noite. De dia você não vê estrela? O sol.
Mas a gente está falando das estrelas. Então, de noite. Primeira condição, de noite. Segunda condição. É um extremamente iluminado. Não, tem uma antes. Sem nuvem. Não tem nada. Terceira. Antes de iluminação. Essa é difícil. Posição alta? Não. Isso é difícil. É o quê? É lua nova. A lua cheia, ou qualquer tipo de lua, atrapalha um pouco porque vai ter uma iluminação. E depois sem iluminação. Então vamos imaginar que você está lá no meio do mato, sem nada, de preferência num lugar alto, que aí você consegue ver a abóboda mais bem representada. Mas pode ser um lugar baixo que não tem ela. Só a diferença vai ser o quê? O tamanho do céu que você vai ver, digamos assim. Se você ficar numa condição dessa daí durante meia hora, começa a liberar uma substância na sua retina que vai fazer com que você consiga identificar essas cores. Não pode ter nenhuma luz. Então você não pode estar nessa condição e acender alguma coisa. Maconheiro, cara. Né? Não pode ter iluminação, não pode ter fogueira, você fica lá. Eu descobri isso daí depois de ver, é muito louco isso. Eu gosto muito de acampar. Né? E acampar, eu gosto de acampar de preferência selvagem, ou seja, sem camping, sem nada, e mais louco, sozinho. Vocês já ficaram sozinho um dia inteiro, 2 dias? Sozinho, sem contato com nenhum. Eu fui no shopping, sem contato com outro ser humano por 1, 2 dias. É louco. É louco, você começa a falar sozinho, você se droga, você já fica aquele chapadão. Por aí. Então, estava lá, né? Fui acampar no meio do mato aí, andando na trilha. Chegou num lugar lá, falei, vou dormir aqui. Não estava chovendo, estava uma beleza, então eu resolvi desenvolver uma técnica, ou implantar, ou usar uma técnica que é chamada bivac. Bivac é o quê? Você joga uma lona, põe o saco de dormir e coloca a lona. Você não arma a barraca. Você está no meio do nada. Com uma lona. Com uma lona, assim, ó. Nem Deus sabe onde você está, por quê? Porque você virou ali e Deus foi reto na trilha. Você dorme. Você dorme assim, ó. Ou você dorme que nem peixe. Você dorme assim, ó. Ali, ó, qualquer barulhinho que faz, você. Pois é. Aí eu tô lá dormindo, beleza, assim, de repente acordei com um barulho meio como se cantasse como se uma barraca fizesse diferença. Aquela loninha assim, é psicológico o negócio. Que protege. Pois é, tanto é que tem umas barracas que é só pra cabeça. Eu não tenho essa, que é mosquiteiro, mas é tipo aqueles negócios de pano. Você coloca só na cabeça, assim, enfia dentro para o mosquito não pegar. Porque isso daí é ruim, né? Realmente. Durante a noite, às vezes, eu tinha que colocar o quê? O saco de dormir em cima da cabeça, por causa da mosquiteira. Só que no calor é complicado, mas que seja. Aí eu acordei assim, falei, nossa, não estou morto, né? Já aproveitei para dar uma mijada, né? Aí quando eu fui deitar de novo, eu olhei e falei, nossa, as estrelas, tudo colorido. Eu não sabia, depois de um tempo que eu fui lendo, super interessante, que falava da substância que a retina libera. Não precisava. Por isso eu estava falando que toda a introdução daquele negócio de estar sozinho, evita, não precisa, né? Você já fica, né? Então a grande questão é possível você ver. Agora, por que as cores são, as estrelas têm cores? Porque ela gosta. Tem umas que são menininha, outras são menina. Por quê? Né? A grande questão é a seguinte, eu não sei se vocês sabem que a gente tem uma determinada frequência, que é chamada frequência visível de onda, né? Que o ser humano só consegue ver dentro de uma determinada frequência de onda luminosa. Né? Aí você tem um limite aqui e um limite aqui. Bicho vai para lá, bicho vai para cá, tem gente, né? Tem coisa assim, né? Os limites vão dar origem às cores do arco-íris. Vamos ver quem que é Rainbow aqui. Do arco-íris. E aí, quais são as cores do arco-íris? Vav. Vermelho, laranja, amarelo, azul, verde, anil e violeta. O azul e o verde estão invertidos. Então é Vav. Então o que vai acontecer? Aqui define-se o quê? Há o limite mínimo e o limite máximo que o ser humano consegue ver. Daqui para cá é
né, óculinho que você usa quando você vai jogar Call of Duty, entra num lugar escuro e você baixa o óculinho de quê? Infravermelho. Então daqui é infravermelho, não é vermelho. E daqui é aquele negócio que você tem que usar o negócio para não ficar canceroso. Tá? Você passa para não ficar canceroso. Por quê? O que bate em você e ultravioleta. Então o que acontece? As estrelas que estão com onda luminosa pequena são aquelas que estão ficando cada vez mais próximas da Terra, e aquelas que estão com onda luminosa cada vez maior estão se afastando. Então, se você pegar a estrela vermelha, quer dizer que o quê? Que são estrelas e galáxias que estão vindo em direção à nossa galáxia, e as que estão se afastando vão ficando... Então, se tem estrelas ou galáxias que estão vindo para cá e outras estão vindo para lá, quer dizer que todo mundo saiu da onde? Daqui. Então, a teoria do universo de expansão, que tem uma outra teoria que fala que o universo é pulsante, que vai chegar uma hora que o universo vai fazer assim, ó, e vai voltar. Volto a dizer, vamos continuar a geografia, porque isso aí perturba o cérebro. Então, basicamente seria isso daí. Aí a gente vai ter todos os corpos celestes, eles são agrupados em forma de galáxia. As galáxias, pessoal, são gigantescas e inomináveis, ou inumeráveis, digamos assim. Ninguém sabe quantas galáxias existem. Galáxia é aquele negócio, todo mundo já viu Galáxia, amigos. Galáxia é aquele filminho lá, do Homem de Preto, eu desenho pra caralho, Então, ó, Galáxia é isso aqui, ó. Uma casca de banana. Então, vem desenhar aqui, então. É um ventilador, tá? Pode ser. Vocês já viram isso aqui? Sabe aquele negócio que fica girando assim? Então, pois desenho mal pra caralho. Então, a galáxia seria isso. A galera fala que o quê? Que você tem os dendritos da galáxia e você tem o núcleo da galáxia. Tá? Se você olhar de lado, você vai perceber que a galáxia é assim, ó. Esse núcleo representa o quê? Uma aglomeração maior de estrelas, planetas e tudo mais. Então, o que vai acontecer? A nossa galáxia é chamada de Via Láctea. O nosso sistema solar está aqui, ó. Certo? E o que acontece? Se em tempo a gente já não tem noção de quanto que é o tempo, a gente não tem capacidade intelectual para ter noção do que é 13 bilhões de anos, espaço é a mesma coisa. Quando você fala de coisa que você está desenhando, qual a unidade que você trabalha de tamanho? Centímetro. Quando você está a pé? Metro. Quando você está em carro? Quilômetro. Quando você fala de universo, a distância é medida em UAS, unidade astronômica. E a unidade astronômica nada mais é do que o quê? Do que um ano-luz. E o que é um ano-luz? É a distância percorrida por um feixe de luz durante um ano, sendo que é 300 mil quilômetros por segundo. Então você vê que é uma caralhada. A nossa galáxia estima-se que tem mais ou menos 150 UAs de largura por 30 UAs de altura. O nosso galáxia, sendo que o quê? Existem bilhões de galáxias. Então, se você ficar tentando imaginar o que é o universo, você não vai conseguir. Então, plim, Deus fez. Nós estamos aqui, vamos nessa. Não sei se vocês repararam, quando você olha para o céu estrelado, tem um momento que você vê o quê? Uma concentração maior de estrelas, que a gente chama de Via Láctea. A Via Láctea é quando você olha nesse sentido. Então o que acontece? Quando você olha nesse sentido, todas as estrelas vão ficar meio que sobrepostas, parecendo que uma está do lado da outra. Quando você está girando e olha para esse lado aqui, você vai perceber que o céu vai ter menos estrelas, digamos assim, mas é em relação à perspectiva que você vai ter.